Então tá. Bom, meu projeto de pesquisa, minha pesquisa do doutorado, ela se refere à reforma da Previdência da Dilma, Temer e Bolsonaro, buscando os interesses organizados por detrás dessas reformas. Nesse artigo de hoje, eu vou trazer os bastidores gerais da reforma da Previdência, como um todo, né? Inicialmente, vale considerar que essas reformas no sistema da Previdência, elas não estão ocorrendo de maneira isolada. Elas possuem diferentes grupos de poder em disputa, interesses ocultos por detrás de cada mudança que precisam ser descortinados. Por esse motivo, vem ocorrendo diversas reformas previdenciárias, independente de qual governo seja eleito. Isso não significa dizer que não há diferença entre um governo de direita eleito ou um governo de esquerda. Há sim, mas não no que tange a ter ou não uma reforma estrutural, pois essa não é decidida pelo chefe do executivo eleito. Existem frações da classe dominante que empregam os seus esforços na luta pró-reformas, pró-capitalismo, ou seja, a favor dos seus próprios interesses. Trazendo como um bastidor geral das reformas como um todo, existe por trás a construção da hegemonia. Antônio Gramsci nos ensina que a dominação não está apenas no campo da coerção, mas também na produção de consenso. Então, através de um processo de convencimento feito de maneira processual, as alterações constitucionais foram aceitas, ao menos por uma parte da sociedade, embora retirassem direitos conquistados anteriormente. Na tentativa de se chegar a um consenso, é necessário que os partidos políticos moldem as opiniões da classe trabalhadora, formando uma vontade coletiva, os fazendo crer que será melhor para eles apoiar aquilo que os partidos querem, ainda que seja a diminuição dos seus direitos conquistados. Para que essa vontade coletiva seja formada, para que ela não se disperse em diversos pequenos desejos singulares, ela tem que ser feita através de um programa de partido político muito bem pensado e elaborado. Tudo isso é o Antônio Gramsci que traz para a gente. E executar uma mudança na mentalidade da sociedade para se chegar ao consenso é tão importante e necessário que o próprio capitalismo se vale dessa ideia para continuar se expandindo. Von Mises nos ensina que antes de haver persuasão pró-reformas previdenciárias, tem que haver convencimento primeiro pelo capitalismo. Então, nós não somos bombardeados apenas para nos tornarmos a favor de reformas no sistema da Previdência. Muito mais que isso, um contexto muito mais amplo é para a gente aceitar o capitalismo no arranjo em que ele estiver. E sabendo dessa importância da batalha de ideias, o governo dos Estados Unidos financiou o estudo de chilenos selecionados para estudar na Universidade de Chicago, a fim de serem doutrinados de que o livre mercado era a melhor opção para ser implementada. Esses alunos ficaram conhecidos como Chicago Boys e se tornaram defensores do neoliberalismo. O conteúdo ensinado na escola de Chicago, se tratava de retirar os entraves que impediam o aprofundamento do processo de acumulação capitalista. Ou seja, para a economia se estabilizar e crescer, Milton Friedman ensinava que os governos deveriam fazer desregulamentações, privatizações, reduzir o custo com os programas sociais. Todavia, mesmo após a formação de diversos estudantes na Universidade de Chicago, em 1962, João Goulart era presidente do Brasil, comprometido com a reforma agrária e aumento de salários. Na Argentina e no Chile, os chefes do executivo eleitos também não pretendiam implementar as medidas neoliberais. Nesse cenário, estava claro que não havia espaço para as ideias dos Chicago Boys, pelo menos não em uma democracia. Uma ditadura se tornou necessária. Diante da hegemonia, tendo em vista que somente com consenso não se logrou êxito, a coerção se tornou imprescindível. Em 1970, Salvador Allende ganhou as eleições no Chile. E aí o então presidente dos Estados Unidos indicou que os militares tomassem o poder no Chile. Enquanto arquitetava o golpe militar, os garotos de Chicago preparavam o tijolo, que era o manual econômico para ser posto em prática após a deposição do presidente Allende. Em 1973, Augusto Pinochet se autonomeou presidente do Chile e nomeou diversos ex-estudantes de Chicago como seus consultores econômicos e seguiu suas instruções. Segundo Gramsci ainda, o convencimento da sociedade a algo se completa através do trabalho dos aparelhos privados de hegemonia, ou seja, utilização de jornais, revistas, escolas, dentre outros, que realizam uma reforma intelectual na população, fazendo com que esta passe a querer aquilo que esses aparelhos desejam. Esses aparelhos, eles se aproximam dos partidos políticos oficiais e passam a integrar o Estado.
Assim, é possível perceber que a Universidade de Chicago atuou como um aparelho privado de hegemonia, doutrinando seus alunos para o livre mercado e ainda se aproximando da política do Estado para lograr êxito na implementação de suas ideias. Além dos aparelhos privados de hegemonia, as organizações multilaterais também são utilizadas para influenciar a defesa de seus interesses nas decisões econômicas dos países capitalistas, através de persuasão de opiniões e de coerção econômica. Então, nesse sentido, nós temos o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Se a gente levar em consideração o topo da hierarquia do Banco Mundial, detém mais poder aquele país que está melhor classificado no sistema financeiro internacional. A ascensão no Banco Mundial, ela não ocorre de maneira automática quando há uma mudança no sistema financeiro internacional. Você pode melhorar sua economia, você pode melhorar o seu país, o status do seu país no sistema financeiro, mas isso não significa necessariamente que haverá uma mudança na correlação de forças dentro do Banco Mundial, porque além disso, também tem que haver relação política que capacite maior poder de voto. Assim, ainda que os países em desenvolvimento possuam algum poder de voto dentro dessa instituição, na realidade elas não conseguem modificar o teor das imposições determinadas pelos países desenvolvidos, que juntos possuem real poder de decisão dentro do Banco Mundial. Bom, em relação ao Fundo Monetário Internacional, apesar de não haver regra escrita, o posto mais alto sempre foi ocupado por um europeu. E em relação ao banco, os Estados Unidos é quem elege o presidente do Banco Mundial. O presidente do Banco Mundial, por exemplo, decide se vai levar uma decisão de empréstimo à diretoria, ou seja, é o Estado americano que decide se determinado país poderá ter a chance de ter um empréstimo aprovado. Sim, se o país não passar pelo crivo da América do Norte, nem adianta ter poder de voto e coalizão dentro do Banco Mundial, pois terá seu financiamento imediatamente vetado. Por exemplo, enquanto Allende era o presidente do Chile, todos os empréstimos para esse país foram negados, mas eles se tornaram imediatamente aprovados após o golpe que retirou Allende do poder. Em janeiro de 1946, o Brasil passou a fazer parte do Banco Mundial e em 1949 teve seu primeiro empréstimo aprovado. Na década de 1950, para continuar havendo crescimento econômico, os países subdesenvolvidos solicitavam empréstimos ao banco, crescendo o endividamento externo. Em 1979, ocorreu a segunda crise do petróleo e aumento dos juros impostos. Devido a essa elevação dos juros, o preço da dívida aumentou, os países em desenvolvimento que haviam realizado empréstimos tiveram dificuldades para honrar com seus pagamentos, tendo que recorrer ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. E aí houve aumento da inflação, queda de renda, aumento de desemprego e em 1982 o México declarou moratória, ou seja, estava-se diante da chamada crise da dívida externa. Bom, e o que a gente vê é que essas organizações multilaterais, elas influenciam diretamente, aqui eu vou falar especificamente que influencia diretamente a Constituição de 1988 do Brasil, para começar a trazer um foco especializado no meu tema, né? Então, enquanto em 1988 era consagrada a Constituição Cidadã no Brasil, em 1989 ocorreu o Consenso de Washington, que era uma reunião com representantes de instituições financeiras, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E nesse encontro foi orientado que os países ajudados financeiramente deveriam implementar 10 medidas específicas para continuar recebendo a ajuda econômica. Essas orientações eram disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, determinação de juros pelo mercado, privatização das empresas, desregulamentações. Ou seja, todas essas orientações visavam a expansão do mercado, a abertura externa e a crescente valorização do capital. Pode-se verificar que essas orientações, em termos práticos, não passavam de verdadeiras imposições, construindo-se uma coerção para a adoção do neoliberalismo. E diante dessa coerção econômica feita pelo Banco Mundial e pelo FMI, juntamente com os governos interessados, a partir da década de 1990, independentemente de qual partido político estava no poder, o resultado foi reforma do sistema na Previdência. No período Fernando Henrique Cardoso, houve a primeira reforma da Previdência, havendo retirada de diversos direitos. Durante a administração de Lula, 2003, 2011, o sistema previdenciário sofreu novamente. Nos governos seguintes não foi diferente. Dilma, Michel Temer, Jair Bolsonaro, todos que vieram fizeram uma reforma no sistema da Previdência.
E aí, o que a gente pode ver é que é notória a influência das instituições multilaterais nas economias dos países em desenvolvimento. O Fundo Monetário Mundial e o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial atrelam o recebimento de seus empréstimos ao cumprimento de determinadas condições. Ou seja, não se submeter aos ditames impostos significa não ser ajudado financeiramente. Assim, a decisão do governo é se vai querer ou não a ajuda das respectivas instituições. No entanto, dizer não ao socorro monetário é muito difícil e os governos acabam cedendo às imposições. No intuito de entender a dificuldade de decisão do Estado, é mister se debruçar um pouco na história de alguns países que se submeteram aos ditames neoliberais. Primeiramente, vale dizer que a implementação das medidas neoliberais impostas por essas organizações permite o controle da inflação. Vejamos o caso da Bolívia. Diante do cenário de dívida muito alta e hiperinflação, o governo aceitou implementar as medidas no Universidade de Chicago. Houve redução da inflação. A questão não é se haverá controle da inflação ou não. O problema é o preço que a sociedade paga por esse controle. Se continuarmos a observar o exemplo da Bolívia, enquanto a inflação era reduzida, os salários reais desvalorizavam 40%, a renda per capita dos bolivianos diminuía, houve queda de 61% daqueles que poderiam usufruir da Seguridade Social. Um outro aspecto importante a se considerar é a possibilidade real de desvalorização da moeda do país que não segue as regras das instituições multilaterais. Se levarmos em consideração o caso da África do Sul, quando o governo de Nelson Mandela pronunciava algo que ia de encontro às regras capitalistas, a moeda nacional, que era o rand, era desvalorizado. Assim, o mercado financeiro coagia diretamente o governo. E, além disso, conseguir fechar um acordo com o Banco Mundial facilita o acesso a outras fontes de recursos. Por todo exposto, concluindo... Tranquilo, você está com tempo ainda. É possível perceber que não se trata de uma decisão do governo de simplesmente seguir ou não as recomendações das instituições multilaterais. Muito mais do que isso. A relação se mostra complexa, com correlação de forças desequilibradas, em que o poder da verdadeira decisão se encontra nas mãos do capital financeiro. E se o governo decidir não acatar os ditames de tais instituições, sabe que está comprando uma briga com elas e que o mercado vai reagir negativamente e dificultar as condições econômicas do país. Isso apenas demonstra que, se não houvesse interesses em jogo e que o governo quisesse não seguir as regras, isso seria mais complexo do que simplesmente não acatar as decisões. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigada. Obrigado. Caramba, Helena de Flash. O projeto que eu tinha entrado no programa era um projeto que também falava do jornal Estado de São Paulo, mas colocava o jornal Estado de São Paulo como uma oposição à política econômica do governo Dilma Rousseff. E aí, ao final do ano, eu optei por mudar um pouquinho esse objeto e decidi, então, analisar a Operação Lava Jato no jornal Estado de São Paulo como uma mobilização para a construção de um consenso em torno do antilulismo. Pode ver. Então, eu apresento no meu projeto duas hipóteses, né? Na verdade, uma hipótese vai puxando a outra. A primeira é de que o jornal Estado de São Paulo mobiliza o escândalo de corrupção da Operação Lava Jato para neutralizar o lulismo, provocando descrença em relação ao partido e ao seu projeto neodesenvolvimentista, e pedir a deposição da Dilma Rousseff. E a segunda, puxando da primeira, né, coloca então o jornal Estado de São Paulo como um aparelho privado de hegemonia em torno desse consenso, não só contra o lulismo, mas a favor de um projeto neoliberal no Brasil. Bom, e aí eu achei importante colocar aqui o conceito de corrupção. Quando eu vou falar de corrupção, eu estou partindo dessa perspectiva do Marcos de Bezerra, que vai compreender, então, a corrupção como uma prática que integra o funcionamento real do Estado, suas formas de sociabilidade do dia a dia. O Marcos de Bezerra, ele diz, então, que a corrupção está desde o nível mais local da política brasileira, quando um primo pede ajuda a alguém para furar uma fila num posto de saúde, ou num âmbito maior, né? Quando a gente fala de empreiteiras, quando a gente coloca o Congresso, coloca políticos no meio. E ele diferencia a corrupção do escândalo político, né?
a corrupção ela não precisa necessariamente ser escandalosa, não precisa necessariamente ser reconhecida, né? Não precisa ser publicada. Já o escândalo político ele faz parte de um processo que envolve, então, revelação, publicação, defesa, dramatização, julgamento e rotulação. E essa publicação ela vai acontecer de acordo com os interesses políticos de quem o publica, né? Se apoia ou não o candidato, e também interesses econômicos devido às vendas dessa edição do jornal ou revista ou algo nesse âmbito. Pode passar. Eu não coloquei no artigo, mas eu achei importante apresentar o jornal Estado de São Paulo, que é um jornal que vai ser fundado em 1875. É um jornal que é fundado em 1875, né, sob a liderança e organização de integrantes da Sociedade do Café. Então, desde a sua fundação, é um jornal de base elitista. Em sua trajetória, ele vai adotar uma agenda abolicionista, adota uma agenda republicana, apoia a Revolução de 1930, mas se coloca contra o Estado Novo de Vargas, né? Sofre intervenção nesse período e sofre também intervenção no golpe de 1964, que também é apoiado pelo jornal. Um Deus só, se botar todos, ele não corre. O Estado de São Paulo consegue até atrapalhar a nossa apresentação. Sim. Até... Já, não dá para seguir sem a apresentação. Não, mas isso aqui é ridículo. Clica na setinha do lado para ver se ele corre. Essa seta está aparecendo embaixo. Embaixo na tela, desce o dedo. Do lado, né? Do ladinho. aí, ó. Não, isso aqui não é não. Isso aqui é o contrário. Isso É aqui para escrever. Tá. Foi. Agora foi. Aí, destravou. Bom, apoia também o golpe de 64, quando também sofre a intervenção em no seu prédio, né, nas suas publicações, e se coloca mais à frente a favor da redemocratização. Nessa quadra democrática atual, ele apoia desde sempre uma agenda neoliberal, né? Na verdade, o jornal Estado de São Paulo ele nasce com uma base liberal, ele continua apoiando e se coloca sucessivamente em favor da campanha do Collor e das campanhas tucanas. É um jornal que está dentro da seara, né, dos grandes meios de comunicação que adotam essa agenda em favor do desenvolvimento do neoliberalismo. E aí o Fernando Azevedo, quando vai estudar a relação da imprensa, né, da mídia com o PT, ele coloca isso em seu texto. Na visão ideológica do jornal, a culpa pela crise é do Estado e nunca dos empresários. No papel de partido do capital, o jornal busca continuamente influenciar o governo, propõe um ajuste fiscal, controle de gastos públicos, cortes em orçamentos sociais. O jornal, assim como a grande mídia, além de se colocar em favor do desenvolvimento do neoliberalismo, eles se colocam como militantes ferrenhos do antipetismo, né, ou do antilulismo. Isso acontece desde que o PT ele se torna relevante na política brasileira e os meios de comunicação começam a manifestar, então, essa militância. E esse alinhamento antilulista associa esse partido a escândalos de corrupção e ao caos político e ao caos econômico. Pode passar. Se for. Não, vai sim. Faz o mesmo caminho do que antes. É o touch dela que tá. Bom, e aí como eu estudo a Lava Jato no jornal, achei importante também contextualizar, né, que é uma operação que é iniciada em 2014, foi deflagrada pelo Ministério Público, que logo se uniu à Polícia Federal e ao STF, vai revelar um grande esquema de corrupção na Petrobras em obras de infraestrutura. E aí eu acho importante contextualizar. Essa é uma operação que vai acontecer no momento em que uma bibliografia ampla do contexto fala sobre a crise do neodesenvolvimentismo no Brasil, né, que vai se agravar com a crise econômica de 2008. E a Dilma, então, já assume o primeiro mandato sob essa crise econômica
e não consegue mais retomar aos planos de antes, né? Então, a gente fala de um contexto de desindustrialização, de alta inflação, desaceleração do PIB, e mesmo que tenha saído vitoriosa em 2014, a Dilma assume um país imerso em uma polarização política com a ampliação da crise econômica e política no país. Acho que não vai. Pode deixar aí, Gelson, se quiser. Pode deixar aí. Mas ele está agora em morto com Não foi. Criou vida própria. Bom, e por que eu acho que a Lava Jato ela é importante nessa análise? Porque, segundo o André Singer, ele diz que a Lava Jato assegura a maioria parlamentar contra a presidenta e fustiga sem parar o Luiz Inácio Lula da Silva, na liderança petista, transforma o sentimento antilulista em catalisador do impeachment. Segundo o autor, as prisões e as condenações, sob cobertura extensiva dos meios de comunicação, constituíram o roteiro completo de culpabilização e desmoralização do lulismo perante os olhos do público, o qual foi sendo mobilizado para pedir a deposição de Dilma. No Estado de São Paulo, repete-se então esse argumento de que o PT, associado ao projeto do neodesenvolvimentismo, está associado a escândalos de corrupção. O jornal comenta diariamente a Operação Lava Jato, apoiando a operação indistintivamente, traçando a ligação entre o Mensalão e a Lava Jato o tempo inteiro. Aí, no último slide, não sei, na hora que chegar vocês vão ver, eu separei um primeiro trecho de um editorial em que os editorialistas dizem: está claro, desde os tempos do Mensalão, que Lula não apenas sempre soube da corrupção que devastou a administração pública sob os governos do PT, como a corrupção em si mesma acabou por se tornar um método, cujo mentor não pode ser outro senão o ex-líder sindical, que acendeu a máscara de herói da ética na política. Então, apesar de nós termos aí, né, um histórico de escândalos de corrupção, o jornal o tempo todo coloca como se esse método corrupto fosse um método criado e estabelecido no Brasil pelo PT. Para o jornal Lava Jato, era a esperança dos honestos para dar fim ao nível endêmico de corrupção. Chama os críticos à operação de aloprados, com manifestos irrefletidos. E sempre coloca as estratégias da Lava Jato, que são estratégias ilegais, né, e exageradas, como estratégias que estavam dentro da lei. Tudo isso enquanto apresenta nos editoriais lições de casa, como ajuste fiscal, revisão de tarifas, projetos econômicos ideais para o Brasil, porque, segundo o jornal, os governos do PT haviam levado o Brasil ao abismo econômico com uma agenda populista de gastança pública desenfreada. Aí, lá no último slide, no último trecho do editorial, eles dizem que, na verdade, os brasileiros apresentavam uma repulsa manifestada pelo governo lulopetista à recessão econômica em que o país foi jogado pela gestão irresponsável da presidente. A Operação Lava Jato, revelando até que ponto o governo se comprometeu com a corrupção, transformada em método político, e as mentiras deslavadas com as quais Lula e Dilma e a Tigrada enganaram a nação durante anos. E aí, o meu trabalho é esse, analisar de que forma eles vão pegar essa operação, né? Como que eles vão transformar, então, esse caso de corrupção em um escândalo político e utilizar esse escândalo político como uma estratégia para que a Dilma e o projeto do lulopetismo fosse retirado do poder. Acho que é isso. A gente vê aqui, por exemplo, os think tanks internacionais, né? Os think tanks internacionais, isso aqui fomentado com aparelho, com o Departamento de Estado norte-americano, né? Departamento de Justiça norte-americano, desculpe, Departamento de Justiça norte-americano, e com uma ideologia de combate, entre aspas vai vir aqui, uma ideologia de combate à corrupção, né? Como forma de adentrar essa ideologia de combate à corrupção
provinda dos think tanks, dos APHs, digamos assim, mas aqui mais direcionado à questão da assessoria técnica, né? Isso é muito comum no Brasil, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil sempre recebe dos Estados Unidos, em vários campos de desenvolvimento da economia, da política, assessorias técnicas, até o Banco Mundial faz muito isso também até hoje, né? Consultorias, né? Consultorias. Esses think tanks estão vinculados a esse tipo mas também são também APHs. Tem uma tese do Diego Doria, né, que defendeu na UF, de doutorado, como ele demonstra a aproximação conceitual entre think tanks e os aparelhos privados de hegemonia, que a gente também pode chamá-los assim. Bom, eu estou falando aqui, Operação Lava Jato, ok? Então, como a gente pensa também, Letícia, a questão da vinculação desse projeto, que é um projeto imperial, ok? Isso aqui é um projeto de intervenção intraestatal entre os próprios estados, digamos assim, intervenção estatal para acumulação, tá? Para acumulação. E a gente pensar também nessa Operação Lava Jato como um outro braço, o nosso interno, como as nossas burguesias, elas se organizam para ser permeada, né, por as próprias organizações que ela produz, que ela constrói, os APHs, né, os nossos APHs, digamos assim, internos, entre aspas, né, somado às dinâmicas dos think tanks, dos aparelhos privados de hegemonia, contra a corrupção que estão espalhados no mundo inteiro, que somado a uma produção de uma prática, de um discurso de transparência, de combate de tudo que o Estado de São Paulo, né, combate à burocratização, de combate a líderes políticos pouco democráticos, né, a tentativa desses líderes políticos controlar a sociedade civil, né, sempre vista como aquela que comporta, que traz, que carrega uma democratização sempre no DNA delas, né? Ela necessariamente sempre traz uma democratização social de acordo com uma participação social de acordo com esse ideário de combate à corrupção. Então, como essa burguesia brasileira, digamos assim, eu não estou falando de brasileira nacional não, mas aquela instalada no Brasil, ok? É brasileira nesse sentido, que ela está operando no Brasil, não que ela tenha interesses nacionais ou que ela tenha alguma plataforma de desenvolvimento nacional, ok? Das forças produtivas nacionais, tal qual lá nos anos 70 a gente teve, mas isso é controverso, lá nos anos 40 e 50, né? Bom, não se trata disso, mas sim de uma burguesia brasileira nos termos que o Florestan Fernandes traz para a nossa compreensão, né? Uma burguesia dependente associada, né? Que não se coloca como anti-imperialista. Isso é uma aberração sociológica, né? Então, pensando nisso, na questão da Operação Lava Jato, né? E como essa frente de batalha da grande burguesia, seja ela associada ou à internacional, ou ambas, óbvio, está mirando isso aqui. A expropriação do fundo público está mirando isso aqui, ok? É claro que isso aqui, essa miragem, né, essa mira vai ter tensões, porque
É claro que o projeto do Partido dos Trabalhadores é um projeto que vai tentar consensualizar a burguesia, mas nunca vai ser o que a burguesia vai querer, porque, querendo ou não, por mais esforço que a Dilma fizesse naquela época, e ela fez, colocando Joaquim Levy, acenando para a retirada de direitos e tal, mais que ela fizesse, mais que o Lula tenha feito também no segundo governo, para a grande burguesia aumentar a acumulação de capital no Brasil exponencialmente, né? Ele nunca cansa de dizer que os bancos nunca ganharam, ele está correto nisso, né? O PT não é o partido da ordem, não, é um partido estritamente da ordem burguesa, da nossa... Não é filho da burguesia, o PT não é filho da classe trabalhadora, não é filho da grande burguesia, ele pariu na classe trabalhadora, então ele é um convidado que no salão de festa é um convidado um pouco... É um penetra que está aí, a gente vai ter que aceitar esse penetra e tal, tá? Mas tudo bem se ele deixar alguma parte para a gente, alguma parte que a gente pode... Então, isso tem a ver também, é óbvio, com os fundos previdenciários. O assalto que é feito aqui, as reformas previdenciárias, nada mais são do que o assalto previdenciário pela via das reformas previdenciárias, que são expropriações, certo? Expropriações de quê? Expropriações de massa de mais valor. O que é fundo público? Fundo público é o mais valor, é a composição do conjunto de mais valor da exploração da força, do sobretrabalho sobre o conjunto da classe trabalhadora, porque a produção de riqueza no capitalismo, a produção de riqueza social é da classe trabalhadora, não é da burguesia, né? Então, nos termos que Marx pensou, a formação do mais-valor, a formação, a expropriação e o manejo. O fundo público são formas de manejo do mais-valor de toda a sociedade, formas de acesso e manejo a essas massas de mais-valor, né? E a reforma previdenciária, ela abre o caminho para formas, digamos assim, desregulamentadas ou formas de acesso às massas de mais valor, ao mais valor, né? André, posso dar só um parênteses? Sim. É porque isso tem a ver muito, não só, porque para não ficar só na economia, a gente identificar, tem a ver com o elemento ideológico do discurso do liberalismo econômico, do neoliberalismo, que coloca o seguinte: esse fundo, que é o fundo público, que é a arrecadação de impostos e tributos feito pelo Estado a partir da contribuição de empresas e da classe trabalhadora, primeira é a percepção ideológica de que o Estado é incompetente ou seria incompetente para gerir esses recursos. E o segundo, a melhor forma de você disponibilizar a gestão desses recursos é devolver para aqueles que estão ali efetivamente contribuindo, ou seja, as empresas privadas. Daí que você tem a justificativa das diferentes reformas da Previdência, que ao mesmo tempo geram o aumento da contribuição, o aumento da arrecadação, mas que querem privatizar a gestão desses recursos. Lógico, o que eles falam em cima dessa justificativa ideológica? A ineficiência do Estado, a corrupção, e aí entram bandeiras de diferentes critérios, valores morais, mas que no fundo tem a ver com os interesses econômicos sobre ele, sobre a gestão e sobre a apropriação desses recursos, que é uma expropriação, porque afinal de contas, os recursos que deveriam ser retornados para o interesse público, para o atendimento das demandas públicas,
eles se voltam para atender aos interesses das demandas do grande capital. Então, ao invés de se voltar para a educação pública, para a saúde pública, para investimento em transporte, em lazer, em cultura, enfim, na melhoria da efetiva melhoria da qualidade de vida da população, eles se voltam para um discurso de uma eficiência da gestão, e que sempre é apropriada para o capital imperialismo, o capital financeiro. E aí é uma outra questão que é preciso deixar claro. E essa questão ideológica, ela tem aí, só esse parênteses para fechar aqui, tem sido aprofundada. Se antes havia um diálogo, que era a questão do governo autoritário, sobre as necessidades de afirmação, e aí você pode falar sobre o Chile, mas não necessariamente elas tiveram êxito na ditadura no Brasil ou na Argentina. Elas foram implementadas em um período democrático. No Peru, elas precisaram de uma nova ditadura, que foi com Alberto Fujimori. Na Argentina, não. O Menem fez o estelionato eleitoral e pronto. No Brasil, elas foram discutidas e implementadas abertamente desde a vitória dessa agenda neoliberal na eleição presidencial de 89 com Collor e seguidamente com Itamar, Fernando Henrique, Lula 1 e 2, Dilma 1,5 e assim cada vez mais se aprofundando no ultraliberalismo. O governo Lula atual é neoliberal? Só que há uma série de questões atenuadas. E sobre o PT, a gente sabe muito bem que a tese do Aurelino Coelho, o Partido dos Trabalhadores como uma esquerda para o capital, é porque o PT, ao longo dos anos 90, ele foi cada vez mais assumindo a hegemonia, a agenda neoliberal, incorporando na sua agenda. Então, assim, não há nenhuma contradição maior. Qual é a diferença fundamental entre o governo petista, e os demais governos? Há uma tentativa de conciliação de interesses de classe. Ele visa atender a classe trabalhadora? Sim, minimamente com política de redução de danos. E aí essa é a principal diferença ideológica. Ou seja, o Estadão, como Partido Capital, o Globo e outros grupos, são contrários a qualquer tipo de concessão. Acham que é necessária a continuidade de uma expropriação da classe trabalhadora pura e simples e o benefício apenas para o capital. E em diferentes setores entendem que não, que é necessário ter algum tipo de compensação através de projetos de auxílios, de Bolsa Família, e tudo mais. E aí, depois a gente pode aprofundar essa discussão, que aí tem a ver com a questão da educação. Quando você vê o governo Lula, por exemplo, Rosane, foi o que mais investiu em universidade pública na história desse país, foi o que mais criou institutos e universidades federais na história desse país, mas ao mesmo tempo foi o que mais destinou recursos através de diferentes programas para as universidades, instituições de ensino superior e depois também para outros grupos de fundações de ensino privado, de ensino fundamental e médio. Então, e não houve nenhuma contradição em si, o gritante, nessa política, enquanto houve disponibilidade. Aí você vai dizer assim, mas então por que isso não foi mantido nos governos Temer ou Bolsonaro? Eles se sentiram fortalecidos e sem necessidade de ter que fazer esse tipo de concessão. Isso quer dizer então que essa concessão que está sendo retomada agora, ela retomou nos mesmos níveis de antes? Não, ela está agora ainda mais restrita. É um governo ainda mais de centro, ainda mais enfraquecido. E isso não tem a menor garantia de que possa ser mantido adiante. Então, quer dizer que o nosso horizonte não é o horizonte de uma luta de esquerda, de uma luta que possa garantir recursos públicos voltados para o interesse público. Não, quer dizer que a gente deve lutar por isso, mas tem que ter essa consciência de que estamos numa correlação de forças no Congresso Nacional, na sociedade de uma forma geral, que nos torna ainda mais enfraquecidos. E aí, assim, era essa observação, que isso tem um caráter ideológico muito forte, e a gente não percebe o quanto isso hoje está articulado, não só internamente, mas internacionalmente também. É uma articulação de uma do ultraliberalismo, de uma direita, de uma extrema-direita de caráter fascista, que tem essa articulação internacional e que está representada no Brasil. E aí, assim, como a gente se move nesse cenário é algo que é muito difícil e tem a ver com os trabalhos que vocês estão apresentando.
Mas aí é só um parênteses, você continua com... Não, eu já estava indo, só assim, porque como as coisas, eu meio que estou improvisando, então, com relação, por exemplo, a intervenção estatal para a população, é claro, eles precisam de uma intervenção, que o Estado faça uma intervenção para eles, que o aparato estatal esteja disponibilizando recursos de mais valor, massa de mais valor para esses setores. A Operação Lava Jato ataca as empresas, a Petrobras, atacou as indústrias de construção civil, atacou as campeões nacionais, digamos assim, que foram construídas pelo governo Lula, né? Através de uma política que a gente pode questionar, mas que estava desafiando, entre aspas, a heteronomia, a dependência, né? E isso era preocupante diante de um cenário global altamente competitivo, né? Então, a ação imperialista aqui, né? Ou seja, de desmantelamento e de privatização dessas grandes empresas, né? É fundamental para o concerto internacional e para os capitais internacionais que estão circulando e que estão, a partir de 2008, que estão em busca constante de valorização, porque no centro do sistema estava uma crise danada, e esses caras fogem para cá também, eles vêm para cá, e aí, Rosane, entra o Croton, através, a gente sabe, né, através do Estado, da sociedade política, a gente sabe que o financiamento estudantil, veio do FIES, mas do ProUni, certo? Você trouxe muito bem a questão do LER, o LER trabalha isso muito bem. Agora, tem uma tese de doutorado que é magnânima, muito bem construída, do Alan Keynes. É um pesquisador de alto gabarito, né? Um jovem. O Alan Keynes vai falar sobre a... Oi? Sim, então, ele mostra como esses fundos de investimento, que nada mais são né, a faceta econômica da financiarização, seja ela de grandes, o aporte de grandes capitais, a chegada de grandes capitais aqui no Brasil, em 2008, fundos de investimento, bancos e fundos de investimentos aplicando e comprando, centralizando e concentrando capitais aqui no ensino superior, construindo 10 grandes grupos econômicos, empresariais, para a educação superior no Brasil. E aí todas as consequências que você abordou, né? A padronização do ensino, a apostilagem dos alunos, a exploração dos trabalhadores da educação nessas instituições, né? O ingresso veloz do ensino à distância e as suas sequelas, né? A formação precaríssima dos alunos, né? Tecnicista, onde esse tipo de debate que a gente faz aqui não se coloca no horizonte dessas instituições. Então, ver isso dentro desse contexto de financiarização, de imperialismo, de assalto ao fundo público, porque o que é o FIES, o ProUni? É o fundo público. É o fundo público. Né? São recursos sociais extraídos que estão concentrados no Estado em que ele está sendo assediado. Né? Esse é o Estado ampliado, né, gente? Que a gente estuda, né? O Estado ampliado. Está sendo direcionado pelos grandes APHs, pelas forças econômicas e pelos agentes políticos que estão manejando, né? Seja no Congresso, seja no Executivo, estão manejando esses recursos e a burocracia, óbvio, mas, em suma, que eles estão investindo
na pilhagem desse fundo público, no assalto, no saque a esse fundo público e no manejo dele para a sua reprodução ampliada do capital, né? Então a Croton, a gente sabe do gigantismo dela, né? A gente conhece, ela é o espelhamento dessas contradições, ela é a expressão dessas contradições uma relação de força completamente desfavorável aos setores democráticos e que querem a universalização da educação pública superior no Brasil. E ela já está, a gente já sabe que ela já está abocanhando grandes parcelas do ensino básico também. Então, não é só a educação superior. Então, essa mercantilização, tanto da previdência privada, previdência pública, a previdência, através da reforma, essa privatização, essa mercantilização, passa também, óbvio, pela educação, tá? E um dos mecanismos de esgarçamento e de desgaste de setores que comandam, que estão dentro do Estado pela via democrática, né? Como os representantes da esquerda para o capital, como são o Partido dos Trabalhadores e seus aliados, esses caras, para a grande burguesia brasileira, eles não são os melhores atores a fazer essa costura, fazer ordenar esse projeto. Não é que esse projeto seja um projeto produzido em algum estado maior burguês. Não é isso, em algum grande aparato, né? E que lá eles demandam. Por isso, não acho que seja isso. Não acho que seja isso. Isso se dá com uma dinâmica social, um movimento histórico. Não se dá no complô internacional, num grande cabeça que isso, como queiram demonstrar alguns estudos do Banco Mundial, Helena. Eu acho que tudo bem, tem a sua importância ótima. Agora, quais são outros APHs que interferem aqui? Quais são? Tanto os externos, que trazem esse discurso que o Gelson falou, da privatização, da capitalização dos fundos privados, da capitalização e da necessidade de privatização, fazer reformas. Quais são outros? Internos, ok? Internos, o que atuam aqui, e aqueles que estão em diálogo com outros externos que produzem isso. Quais são? Quem é que produz essa hegemonia dentro das reformas burguesas previdenciárias? Quem produz? Quais são os agentes organizados na sociedade civil que estão assediando esse fundo público? Entendeu? A pesquisa pode elucidar isso de uma forma brilhante, porque eu não encontrei isso onde eu fui pesquisar. Não foi uma preocupação da maior parte dos estudiosos críticos, né, da literatura crítica, falar sobre isso, tá? Então é isso, gente. Eu acho que, e a questão aqui do Croton é a questão de ver como esse ensino superior está exatamente passando por processos de industrialização nos termos marxistas, ok? Atenção, nos termos de Marx, tá? Nos termos marxistas. Como assim? E também da reforma da Previdência. Como a reforma da Previdência e essa manejo do recurso público, também voltado para a privatização da educação superior, como é que eles estão sendo, esses projetos estão sendo utilizados para aceleração do circuito do capital? Porque trata-se da financiarização, como setores. Já tem todo um debate sobre a financiarização, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Isso aqui é manejo de massas de mais valor. Como essa financiarização propõe acelerar a realização do capital.
ok? Acelerar a realização das massas de mais valor. E como é que isso como é que isso se apresenta, né? Então, gente, é isso. Eu acho que eu trouxe alguns elementos para a gente pensar, tá? Não vou me estender, já me estendi demais. André, eu te agradeço muito. Eu vou pedir só, antes de vocês virem para cá para responder, eu queria só complementar algumas outras coisinhas mais pontuais. Eu acho que, assim, a partir disso que o Coronel falou, tem algo que me preocupa no trabalho de vocês, assim, especificamente. Primeiro que, Rosana, quando você fala da Marilena Chaui, eu teria muito cuidado de generalizar a afirmação de que o neoliberalismo seria uma nova forma de totalitarismo. Eu não concordo com a banalização do termo totalitarismo. Eu acho que ele tem um caráter de definição a partir do nazifascismo e, assim, eu acho que você falar em autoritarismo é uma coisa, agora totalitarismo é complicado. A outra coisa é que, assim, você fala em capital chinês, já entrando na educação. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, se você já tem dados sobre isso. Segundo, o André apontou aqui, existem hoje 10 grandes grupos. Então, assim, quando você tem o Croton, que vira Cogna, e ele permanece sendo o maior grupo, mas ele deixa de ter essa supremacia absurda que ele tinha nos primeiros anos do século XXI, talvez nas primeiras 2 décadas, ele perde isso, mas perde porque há uma avalanche de entrada de capital, né, de financiarização da educação em todos os segmentos, que ele foi pioneiro, mas agora você passa a ter outra concorrência, né? E mais oligopólio, cara, eles formam um cartel, tem uma oligopolização da economia no setor financeiro. E aí tem a pandemia ainda no meio, e eles vão depender ainda mais de recursos públicos, né? E estão aí. Então, assim, precisa ter um refinamento e, sobretudo, você levantar dados atualizados sobre o que é de recurso público hoje repassado a partir de bolsas e de vários outros sistemas de subsídios para este setor privado. Preciso lembrar, teve setores do outro governo que defendiam uma coisa mais escancarada, era contra o subsídio, era contra que tivesse esse tipo de repasse, mas defendia o voucher. Vamos parar de pagar dinheiro para a escola pública e vamos pagar o voucher, com um discurso ultraliberal de que estamos devolvendo dinheiro para a sociedade escolher onde ela quer pagar. Bem lembrado. Gente, então, assim, isso não pode ser deixado de lado. Então, são essas questões. E os dados atualizados do EAD, porque cresceu muito nesses últimos anos. E eu acho que vale a pena você ter dados atualizados. Eu mesmo tenho dados que pegam pré-pandemia, não atualizei isso ainda. Mas já estavam bem acelerados. Sim, tá. Não, vê lá os capítulos lá, o capítulo lá do Mirage do Brasil, está lá. Eu atualizei o que eu pude até pré-pandemia. Agora, o que veio depois, claro, o livro já estava publicado, não deu para ficar atualizando. Vale a pena ver isso. Helena, aí tem uma outra questão. A gente vê que tem interesses permanentes na reforma da Previdência, desde lá FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, embora as reformas sejam diferentes, os interesses, eles permanecem. São os mesmos. Acho que o André apontou muito bem aqui essa forma de organização desses fundos públicos e do ataque sobre eles. Mas eu acho que precisa acrescentar uma coisa que já vinha lá com a Virgínia, que ele apontou bem, que é a expropriação. Ou seja, há uma apropriação desses fundos que significa uma superexploração e uma superexpropriação da classe trabalhadora no Brasil. Exatamente. Isso é óbvio. Há quantos anos não tem reajuste do imposto de renda? A reforma da Previdência, cada vez mais, é um ataque contra a classe trabalhadora. E o ciclo dela está cada vez mais curto, né? Exato. E isso, para mim, é algo tão escancarado, tão evidente, e eu não sei, assim, sabe aquela coisa que parece que as pessoas estão com uma venda nos olhos e não enxergam isso? Então, você tem a possibilidade do teu trabalho contribuir muito para essa visão. Uma outra coisa que eu acho que é importante é a implantação das medidas neoliberais.
elas não dependem do autoritarismo necessariamente, elas podem ocorrer ou não, mas desde os anos 90, e aí eu acho que é um trabalho clássico lá da Lúcia Neves, que é a nova pedagogia, né? A gente tem a agenda neoliberal incorporada pela esquerda. A direita para o social. Entendeu? Exato. Entendeu? E a esquerda para o capital. A esquerda E isso para o está capital, dado. exatamente. Né? A CUT assume a agenda neoliberal desde o quarto com o CUT em 1991. Eu estudei isso lá atrás, já está lá. Tá? E eu lembro que estava junto com o Badaró nesse congresso, a gente ficava olhando, assim, a gente vendo o que estava sendo feito naquilo que a gente ia estudar anos depois. Sim. Mas está aqui, estava na nossa cara, entendeu? E eu discutindo com o Vitor Gianotti, que ele achava que tinha sido em 88. Eu falei, não, menos, Vitor, você estava... Então, o Maciel também vai falar isso, que é um pouco antes. Sim. Gabi Maciel. Isso é outra discussão que a gente tem também. Uhum. Já meio que folclórica. Mas então, eu acho que isso é legal de você ver, porque tem nuances aí que não são pequenas. Enfim, tem várias coisas, vocês vão ter muitas coisas para debater, não vai ter muito tempo, mas são questões para vocês pensarem aí. A ideia da nossa proposta é essa. Né? Mas eu acho que é fundamental, Helena, você identificar quais são as frações desse capital, quem são aqueles que têm interesse nessa reforma da Previdência, na reforma que vai ter um caráter, um alcance um pouco mais limitado ou mais ampliado. Aqueles que se contentam com algum tipo de concessão e aqueles que estão ali de forma mais voraz, ou como muitas vezes o pessoal usa o termo selvagem, né, sobre esse ataque, sobre esse saque, né, dos fundos públicos. E aí, Letícia, vale a pena ficar atenta que o Estadão, ele é, desde a sua origem, liberal do ponto de vista econômico e conservador do ponto de vista da política. Né? O Estadão disputa com o Globo, né, qual o jornal mais conservador do Brasil, sempre, ao longo de todo o século XX, aí, não vou nem falar da sua origem lá, em 1875, mas ele sempre foi um jornal do ponto de vista liberal econômico, mas ultraliberal sempre, mas ultraconservador sempre também. E aí, uma diferenciação que é preciso que eu acho que você faça em algum momento entre o Estadão sempre foi antipetista. Né? Por que o uso do termo antilulismo que alguns autores, inclusive na academia, passam a adotar? Porque o Lula, ele se tornou maior do que o PT. Exato. Então não basta ser antipetista. Ser antipetista não é suficiente, porque você precisa dar conta de um lulismo que se tornou maior do que o PT, né? Que incorpora setores, inclusive do centro, para não dizer da direita. Né? Não, é sério, o governo Lula 3 é um governo de centro. O governo Lula 1 e 2, você ainda podia dizer um centro-esquerda. O 3 é de centro, tira a esquerda. Esta conciliação que você está dizendo, nos termos que você está definindo, ela não teria ocorrido, ela não teria acontecido. Ou seja, se não fosse a figura carismática do Lula, não adianta Alckmin, não adianta ter gente da direita, a União Brasil, porque isso não teria sido realizado. E mais, essa agora campanha, eventualmente, da reeleição do Lula, é porque ele não foi capaz de construir um nome que possa capitalizar e dar continuidade a essa conciliação. E aí há um risco de que há um retorno da extrema-direita ao poder. Daí que ele vai ser candidato à reeleição. Agora, o problema continua, porque ele não vai ser eterno, né? Ele vai chegar um momento de limite. Aliás, já era para ter chegado, né? E a gente precisa superar isso. Agora, qual é o problema? A gente vai conseguir superar isso mantendo uma política de conciliação de interesses, isso é viável, de uma conciliação de interesses rebaixado em relação à classe trabalhadora, que cada vez limita mais o reconhecimento daquilo que é direito social, direito para a classe trabalhadora. É esse horizonte que nós temos que nos conformar, ou seremos capazes de construir uma alternativa de esquerda que represente uma autonomia e independência da classe trabalhadora no Brasil? Porque apesar de hoje nós termos um predomínio de pautas identitárias que são fundamentais, são importantes, mas todas essas pautas elas estão relacionadas
a pessoas que pertencem à classe trabalhadora. E, portanto, a identidade básica determinante de pertencimento à classe trabalhadora, cada vez mais precarizada no Brasil, ela não pode ser esquecida, não pode ser deixada de lado. Pode ser negro, pode ser homossexual, pode ser da favela, pode ser de onde for, pode ser quem for. Mas se está dependendo de salário, se está como empregado de si mesmo, precarizado no Uber ou no iFood, ele é classe trabalhadora. Então é sobre isso que a gente está falando também aqui. E a gente cada vez numa situação mais precarizada, ultrajada e objeto de violência de todos os tipos, de coerção política, social e policial. Você vai fazer inscrição? Sim, sim. Você me permite fazer uma observação antes de apresentar? É somente o trabalho dela, é algo visto de dentro, tá? Que, assim, a sua apresentação me chamou muita atenção, tendo em vista a minha atuação de mais de 40 anos na educação. E quando a gente tem o boom dessas instituições particulares, o que me chama muita atenção é a questão do tráfico de informação, porque pessoas do governo, diretamente do MEC, foram cooptadas a trabalhar nessas instituições, estão trabalhando nos dois lugares. A porta giratória. Isso, então recebiam altos salários para ser beneficiadas, para beneficiar grupos que se juntaram para transformar as faculdades integradas em universidades, porque essa foi assim, a grande sacada, se transformar em universidades. E com relação ao EAD, algo que eu não sei como funciona no privado, não tive, nem quero ter essa oportunidade, mas falo de dentro da EAD pública, em que a gente tem aqui no Rio de Janeiro CEDERJ, o consórcio CCERJ, com 8 universidades públicas, inclusive a nossa, em que um coordenador de disciplina ele tem não sei quantos alunos dentro da sua disciplina, e os tutores, que são professores também, têm um volume assim, imenso de trabalho, de ver essas plataformas, de corrigir trabalho, de corrigir prova. Não posso nem chamar de salário, é uma bolsa baixíssima. E a gente, digo a gente, porque eu já fui coordenadora e já fui tutora e abri mão porque eu não concordo, não tem direito a nada. Então, a exploração, né, da classe trabalhadora, a gente não tem nenhum comprovante de que exerceu aquela função, e tem pessoas que estão há anos, 8, 9, 10 anos, desde que foi criado o consórcio, atuando, e isso não conta como tempo de trabalho. Bom, Então, eu posso dizer de forma geral que na rede privada ainda é pior. Cidas. Aí depois vocês vêm para cá para responder. Rapidamente, assim, primeiro queria parabenizar a mesa, excelentes trabalhos. Também, assim, a gente aprende bastante, né? Por isso que eu estou aqui, porque eu fui professora delas, junto com a professora Brenda, a professora Sônia, no seminário de pesquisa, e a gente tentou contribuir da melhor forma possível. E assim, é muito bacana ver que vocês estão assim, bem ancoradas teoricamente, porque tem todas essas questões e vocês mobilizam os referenciais teóricos, né? Mas assim, a nossa preocupação, sempre como professora e pesquisadora, no programa de pós-graduação, é sempre tentar compreender assim, a questão das metodologias, né? Dos dados, porque vocês estão trabalhando com recorte. O trabalho de vocês assim, vai contribuir muito, né? O da Rosane é fantástico, a gente sempre conversa bastante, né? E a gente que trabalha, porque eu sou da linha do ensino de história e trabalho com educação. Então essas questões aqui, a gente está observando, né, em diferentes setores, então a questão do livro didático, esses conglomerados na questão das avaliações, né? Então a disputa e a luta política para entrar nos conselhos nacional, estadual de educação, para que essa questão da privatização. E hoje mesmo, a gente está lidando, por exemplo, com a questão do arquivo nacional, né? Que é as tais das parcerias público-privadas que vocês estão colocando. Então, assim, está uma crise, né? Não, isso saiu do orçamento, e a gente sabe que
cada vez mais esse direito à educação, né, o subjetivo está saindo das despesas do financiamento. E aí os professores é que têm que buscar projetos, você tem que buscar essas parcerias, né? Então isso está entrando com tudo. Então, você está mobilizando aí dados muito interessantes, não é uma pergunta propriamente dita, mas assim, eu queria que você falasse um pouco, se você tiver a oportunidade, rapidamente, quais são esses dados que você está mobilizando para, né, assim, as fontes que você está mobilizando dentro do seu recorte, né? Para a Letícia, eu acho que o Gelson, né, deu aqui a questão da categoria, que é uma categoria muito importante que você vai trabalhar, que a gente sempre discutia os conceitos, quais são os seus conceitos, estava falando lá a questão do Gramsci, né, da hegemonia, da contra-hegemonia, então assim, mas por exemplo, a questão da categoria de análise que você vai construir por meio das suas fontes, que é a questão do Estadão, a questão do termo é uma categoria de análise importante, que é a questão do antilulismo. E aí você vai ter que fazer um cruzamento de dados, né? E a Helena também, assim, só para reforçar aquilo que a gente falava nas aulas que o Gelson já trouxe, né? Você está mobilizando aí diferentes sujeitos, né? Então, quem são esses sujeitos que estão nesses projetos, que estão ocupando esse lugar e estão defendendo a questão aí da reforma da Previdência. Então, é só para reforçar um pouco a trajetória que a gente fez durante as aulas, né? E que precisa que o referencial teórico também está muito claro, mas que você vai precisar dar uma vida, né, para tudo aquilo que você está falando, tá? Exatamente, né? Que era o que a gente falava, né? Vem cá, mas quem são esses deputados? Quais grupos financeiros, políticos estão se relacionando? Então vamos construir essa trama para que as pessoas, né, sair um pouquinho lá do mundo das ideias e vamos ali para o mundo da vida, da disputa política, que aí a gente vai conseguir, porque é um trabalho muito relevante, como esses sujeitos estão se movimentando, né? Então é isso. Então assim, nas aulas, então por isso que eu vim aqui, eu vim como observadora, eu não sou especialista na área, mas como professora também, para reforçar reforçar o trabalho do orientador, né, que é fantástico, né? A gente sabe assim do trabalho do Gelson, do empenho, mas que a gente fez um trabalho aí numa disciplina e que eu acho que para contribuir com os trabalhos, enfim, tá bom? Mas não são perguntas propriamente ditas, tá? Não precisam responder, porque aqui hoje, como o Gelson disse, é mais para ouvir. Eu acho que a Cida está colocando aí, as pesquisas, a gente tende a enfiar a nossa cabeça no nosso objeto. E o que a Cida está trazendo aqui é o seguinte, que vocês não percam a abrangência da totalidade, das contradições que surgem na totalidade. Isso aqui é apenas um esboço, é um ensaio banal do que pode ser colocado. Não é que vocês têm que tratar disso tudo na tese de vocês ou na dissertação de vocês, não se trata disso, mas se trata de vocês compreenderem quais são os jogos de relações que estão de força, de políticas e econômicas que está no cenário. Não, e que esses interesses, essa estrutura que a gente está vendo, todo esse organograma, toda essa forma de articulação, ela é feita por pessoas. Então a gente também não pode esquecer isso, que tem a dimensão, né, que é uma dimensão também de pessoas que representam interesses, que estão ali. Quem é o relator da reforma? São os quem é que intelectuais está orgânicos que comandam os seus aparelhos privados. Então a gente está pensando em think tanks, por exemplo, mas quem são aqueles intelectuais orgânicos que estão elaborando as propostas? Sim. A gente está pensando em APH, aparelhos privados de hegemonia, mas quem são aqueles que estão ali formulando, elaborando, implementando? Exatamente. Entendeu? Por exemplo, quando ela fala em Maris Guia era o grande cara articulador que teve lá o pioneirismo do grupo Pitágoras, depois Croton, Cogn, mas não foi ele sozinho, mas é legal ter essa referência, entendeu? Então, quando eu não vou lembrar agora o nome do cara que era o responsável pelo editorial do Estadão, mas durante, sei lá, algumas décadas foi ele que teve, que me veio o nome da Folha, mas não é o da Folha, agora me fugiu do Estado.
E sabe, entendeu? Se você pegar a Previdência, vou dar uma dica lá atrás, você muda muito as referências. Você tinha um grupo ligado à PFL e PSDB, lá com a FHC, que estava articulando. Depois, quando foi para o PT, foi com a... que, cara, depois até foi preso, enfim... E aí vai mudando, mas mudaram os interesses, esses caras representam o quê? Entendeu? Quais são as nuances? Então, é por isso que é história, né? A gente tem que estar pensando na estrutura da organização, nas contradições, mas também em quem representam elas, quem estão ali presentes, quem fala em nome de quê. Né? Então, hoje, não adianta eu falar que o Congresso, acabei de falar isso, é um Congresso ultraconservador, não sei o quê, mas ele é personificado, por exemplo, na figura do presidente da Câmara, que é o Lira. Então, assim, é legal falar, quando a gente pensa em Pijô, teria se dado da mesma forma o impeachment da Dilma, o golpe de 2016, se não fosse Eduardo Cunha? Então, por que eu não vou chegar e vou falar também? São os operadores, né? Claro! Então, isso é uma questão que é importante para a gente sempre lembrar, de não deixar passar, porque a gente ia falar, precisa dar nome aos bois, né? Então é preciso dizer quem são as vaquinhas mimosas do capital. Exatamente. Aí ele está gravando. Bom, meninas, olha só. Vocês vêm para cá para comentar, responder. 5 minutos para cada. Temos um intervalo aqui curto para... Vamos embora, Helena, Letícia e Rosane. Gente, muito bom. Puxar mais uma cadeira para cá. Obrigada pela aula. Pronto. Meu trabalho já está aqui nessa sala. Muito bem. É esse Sim, também. Peraí, elas vão falar agora. sei. Trocando com o cartucho. Tá. Desculpa, foi mal. Bom, seguindo pela ordem, Rosane. De novo, fim dos tempos, orientando a mandando o orientador, não é possível. Não, mas essa daí... Tu sim. É porque eu sou mais velha do que ele. Se deixar, me bota até cabresto. Só pra... Não, hoje não, porque todo mundo manda nele, gente. Tá vendo? Ó. Eles têm o maior respeito pelo meu Não, a lado. gente respeita. A gente cuida dele. Isso, a gente cuida dele. Obrigado. Deixa eu ver se eu anotei direitinho aqui. A Tall Education Group, ela chegou à liderança da mesma forma que o campo, pelo que eu pude perceber nas minhas pesquisas até agora, mas não tem mais assim. Ela investiu pesado na educação à distância, exatamente como o Croton fez também. Então, e agora a Cogna Educação se divide em 4 braços, mas o braço principal chama-se Croton, não é como era o caso, e investe pesado ali. Os outros, o braço Saber, o braço Somos e o braço Vasta Somos, investe na educação básica, mas essa educação básica, ela não é mais prestação de serviços e principalmente para conteúdo. Aí lá vem o problema que você está falando. É a forma de ir inculcando valores neoliberais na mente dos alunos. Elaborando conteúdos que são vendidos para os estados e municípios. Isso, para os estados e municípios. Tá? Uma tragédia. A coisa é séria. Isso se articula também com material didático. Isso. É uma Então, Por isso tem que atacar o professor. E aí você... Partido, porque é o serviço, porque o professor, com a sua ideologia comunista, atrapalha a outra ideologia. E aí, Rosane, por isso que é importante que você tenha dados numéricos, quantitativos, valores sobre isso, porque vai reforçar muito esse teu argumento. Sim.
É o que eu estou procurando. Mas há Ó, uma revista não. falta- Jornal Valor Econômico, eu estava conversando com o André. Muita coisa eu encontrei de dados, eu achava que ia ser difícil. Eu encontrei no jornal Valor Econômico. Então, você dando uma googada pelos temas, você vai achar tabelas de informações, depois eu posso te ajudar nisso. Agora, além do Valor Econômico, eles têm uma publicação entre eles, que eles falam entrevistas. Eu peguei entrevistas do pessoal quando montou o Eleva, então teve coisas que eu peguei por ali, não lembro agora qual é o nome da publicação, mas é de uma associação deles, desses grupos de educação. Agora, Valor Econômico, de vez em quando eles têm tabelas que eles consolidam isso. E é impressionante, eles, a Croton e agora a Cogna, eles colocam alguma coisa no site deles, eu vou lá, coloco, daqui a um tempinho eu vou ver, retira, eles retiram. Sistematicamente eles fazem isso, retiram, eu salvo, mas de qualquer forma eles retiram, tudo que eles colocam eles retiram. Então esse grupo que agora está em primeiro lugar no mundo, desde 2019, essa companhia chinesa, ela chegou à liderança da mesma forma que a Croton, tá, através do ensino à distância, e continua investindo pesado nisso. O sistema EAD, alguém perguntou alguma coisa, ele chegou esse TOL Education, né, Group, ele chegou através do EAD, não, eu acabei de responder, foi o que eu falei, através do EAD, continua investindo pesado e continua na liderança já há 5 anos. O Marisguia Neto, como o Gelson falou, ele também vem do governo. Ele foi vice-governador de Minas, ele foi secretário de Educação de Minas e ele foi deputado federal durante um longo tempo. Quer dizer, esteve também ali dentro. As fontes, Cida, as fontes que eu estou tentando utilizar para isso, mais especificamente para a parte de legislação, vem sendo o Banco Mundial, o MEC, a Unesco e o Senado Federal também daqui. Estou procurando alguma coisa daqui. Mas tem sido sempre um trabalho árduo, difícil. Não é difícil encontrar. Eles parecem que se tem alguma coisa, eles têm que tirar. Eu tenho que sair rapidamente, o que eu acho, eu tenho que salvar, porque depois sai do ar. Eles tiram. Quer dizer, há toda alguma coisa por trás para poder não deixar chegar às fontes. Mas esse menino aí, o Alan Keyes, ele tem uma tese excelente, maravilhosa. E eu tenho visto bastante coisa dele, tenho conseguido tirar bastante coisa. Muito bom, Rosário. Ele vai fazer toda essa articulação aí. Isso. Muito bom. Helena. Bom, não sei nem o que eu vou falar. Sobre o fundo público, eu já trabalhei, tá no meu capítulo. Não trouxe, não sei porquê, porque não tem impressora, e aí eu não atualizei o andamento da pesquisa, então acabou que... quando você começou a falar do fundo público, eu falei, puxa, eu já escrevi tudo sobre isso, por que eu não trouxe? Não sei, desculpa, não sei. Agora, vou abrir meu coração aqui, porque assim, não sei, estou me sentindo como um balde de água fria, porque eu estava caminhando muito pelo Banco Mundial e eu encontrei todos os documentos que eu precisava do Banco Mundial e eu acho fantástico estudar o Banco Mundial. Eu sei que não é o meu objeto, são as reformas, mas depois que eu conheci o Banco Mundial, eu fiquei um pouco fascinada com o trabalho que eles fazem e eu estou lendo o relatório de desenvolvimento mundial ano por ano. O primeiro deles foi em 1978 e já em 79 eles já falam que a Seguridade Social do Brasil é assim amplíssima,
como assim? Como é que a gente vai fazer isso? Em 79. Então eu acho muito interessante continuar, não sei, eu tenho que conversar com você. Mas eu não entendi por que é um balde de água fria. Ai, porque eu senti assim, sai dessas fontes do Banco Mundial, joga tudo isso fora, vai procurar um outro aparelho de hegemonia. Não, ninguém falou isso não. Para ver quais outros aparelhos privados de hegemonia que também estão produzindo essa hegemonia para reforma, Não, entendeu? então eu Aí eu vou falei assim, meu aquecer Deus, esse o que eu vou balde. fazer amanhã quando eu ligar o computador? Porque até então, quando eu ligar o computador amanhã, eu vou ver os relatórios do desenvolvimento mundial do FMI que eu achei. E tô felicíssima de ter achado tudo. Então, assim, eu falei, gente, como assim? O que eu faço agora? Então, assim, tô abrindo meu coração mesmo. Então, eu vou Que eu tô até nervosa. Então, vou aquecer seu coração. Fiquei até Olha só. nervosa. Não, e é sério, gente. Assim, o que você está fazendo está correto ao Banco Mundial. Mas entende o seguinte, o Banco Mundial, ele é uma agência, mas ele elabora a política, mas ele elabora a política a partir de que pessoas, quais são os atores que estão dialogando com ele. Sim, eu pensei em E dizer aí- quem está dentro do Banco Mundial representando Entendeu? o Brasil, com que presidente, com o chefe do executivo que ele está ligado, indo, entendeu? Indo por Ele dentro não do faz isso Estado. sozinho. Ele é um intelectual coletivo, no termo gramsciano, mas ele é atravessado por outros APHs que têm seus projetos. É isso que a gente está te pedindo, assim. O Banco Mundial não é um Estado liberal, a Não, visão liberal que paira sobre tudo. Né? Ele não tem essa não é. independência, então ele tem uma articulação que está colocando Exatamente. interesses dentro dele e esses interesses são organizados dentro do Banco Mundial Exatamente. e impostos aos outros Ele é a países. expressão dos interesses sociais dominantes. É. Posso continuar estudando os relatórios? Pode, fica tranquila, tu tá Você não pode A gente pensar, vai caminhando aos poucos. Você não pode pensar que aqueles relatórios do Banco Mundial são resultado de uma cabeça ou de um De uma interesse, burocracia do de uma Banco burocracia isolada. Então, mas eu posso trazer que o Banco Mundial não é monolítico e tem todas aquelas questões de votos e de interesses dentro do próprio banco. Claro. Isso Helena, olha só. Tá vendo aquele ali, fundo público. público? Aham. Pensa ali, transforma ali o seu objeto. Seu objeto é a reforma. Né? A reforma, né? Você está estudando aqui, você quer compreender as reformas, que é uma né, a lei, a mudança e tal. Aí você vai Doutorado. para o Banco Mundial. Por que você vai para o Banco Mundial? Para você compreender todos esses fios, essa teia que vai estar impactando aqui. Aí você vai para o, né? Você vai se cercando. Então, assim, está o seu objeto aqui e você tem várias coisas em volta. Então, assim, o Banco Mundial é fundamental, né? E pode ser determinante, mas é uma parte, não é um objeto. Exatamente. Entendeu? É isso que a gente está tentando explicar para você. Mas o seu orientador Vai me orientar. Vai te botar no eixo. Tem uma outra dinâmica, Helena. Vai te botar no eixo. Porque eu estou perdida. A Fiquei dinâmica perdida. é, a gente tem o Desculpa, Gel, só me costume pergunta. de privilegiar estudos de que a gente, nós somos refratários de tudo aquilo que vem de fora. E a gente subvaloriza as formas De resistência da gente. de dominação que partem de dentro. As nossas formas de dominação. Quem não te disse que os APHs internos do patronato brasileiro já não requisitavam, desde 79, reformas previdenciárias? Você foi verificar isso? Não. Então, tem que verificar. Quem é que te disse que o Banco Mundial é a liderança, é o porta-voz das grandes reformas previdenciárias no Brasil? Você foi verificar isso? Qual é a temporalidade em que ele se tornou como porta-voz? E antes tinha o quê? Aí eu te digo, teve um congresso em 77, na Praia Grande, organizado pelo Bresser Pereira e Fernando Henrique Cardoso, em que ali fica claro a dissociação do Estado com o empresariado. O empresariado paulista rompe com a ditadura e passa a defender... o Programa Nacional de Desestatização. Desestatização, exatamente. Isso é em 77, acabei de falar. 77. Então, só para... E não tinha acordo de Bretton Woods, não, porque a gente começa a falar de neoliberalismo e fala logo de Bretton Woods. Desculpe. Não, consenso de Consenso de Washington. Consenso de Washington. A gente fala logo, mas já virou um jargão. Né? Mas a coisa ali estava posta antes. O primeiro programa de privatização do Brasil foi elaborado por Delfim Neto em 81.
Mas em 80, no Banco Mundial, ele já mandava privatizar tudo. Não, mas aí que tá. Aí se você for puxar o fio Ele da já meada, fala- entendeu? tá em Entendeu? 79. Aí em 77, Entendeu? Bresser e Fernando Henrique estão fazendo isso com Não os tô dizendo que ele é, eu empresários. tô dizendo que eu encontrei os documentos já antes, Sim, sugestionando sim. certas coisas, entendeu? Mas se você pegar, por exemplo, o Instituto de Siderurgia, que tinha como cabeça o Jorge Gerdau, ele já falava no processo de privatização dos setores siderúrgicos nacionais em final dos anos 70. Esse cara Ok? é o grande cara pensador dessa área do setor industrial. É o Gerdau. Então eu só estou querendo dizer o seguinte, não é uma plataforma que se encaixa e cola na realidade nacional, não é isso. A gente não tem uma análise dialética? É entender Exatamente. que esses elementos, eles estão acontecendo tanto com determinação interna, quanto com São determinação as múltiplas externas, determinações né? que a gente... É só a gente lembrar que não precisa. existe uma burguesia nacional, que tudo isso, esse capital já está internacionalizado e ele já está O interdependente. Valfrido não foi lá no México pegar esses capitais para colocar no Pitágoras? Ele foi lá no México chamar os caras para investir aqui. É a burguesia que vai lá fora e pede, olha, tem nicho de investimento lá, vamos lá. E o cara veio. Não é a história do pequeno que com sucesso, com muito trabalho se tornou um gigante. Não é isso. É a associação deliberada de capitais e de financiarização e mercantilização do setor social como a educação. Sim. É isso, peço desculpas, mas... Não, que querida, Fiquei você... nervosa. Não. Esse é nosso espaço, tá? Esse é o nosso E a espaço. proposta é exatamente essa, contribuir. Letícia. Bom, foram feitas questões, mas não perguntas, né? Em relação a essa questão do combate à corrupção como um combate à corrupção internacionalizado, né? Eu também fiquei com muito medo disso já, de parecer uma reação refratária ao que acontece lá fora. E aí eu já cheguei a ler, inclusive com indicação sua, cheguei a ler esses textos de combate à corrupção e eu fiquei com muito medo de colocar isso no meu trabalho e parecer que a gente faz apenas aquilo que é mandado, sabe? Sim. Mas eu tô vendo que realmente é necessário me voltar para esses APHs internacionais para que eu possa falar também do Estadão. Em Os relação... nossos internos. Sim, os nossos Ó, internos Instituto também. Inovare da Globo, Etos de Responsabilidade Empresarial, Instituto Etos, Transparência Internacional, isso aí é mais óbvio, Transparência Internacional, Millennium, grande Millennium, está aí. Mas eu vou além. Se você quiser começar com isso, o PT, junto com aquele do Betinho, era o Ibase. O Ibase. Eles começaram uma campanha, inclusive deu na época, o pessoal chamava de udenismo, não sei o quê, de macacão, porque foram eles que começaram a cobrar no colo, ao invés de ir para embate direto, criaram o tema ética na política. Ética na política. E aí, vigília pela ética. Foi uma grande teve plataforma. série. E aí, essa visão da ética, ela foi descambando posteriormente por uma série de cobranças anticorrupção. Nos anos 90, que ele está Nos falando. 90. Isso a partir de uma pauta da esquerda. Trazida pela esquerda. Não era da direita. E aí cobrou os anões do orçamento, o impeachment. E aí isso foi uma série de sucessivas cobranças de diferentes atores. E aí sim, criou um setor, como é que era o nome? Era o Etos, que era empresarial? Etos. Enfim, isso foi O Etos ampliando. que é do Grajev, do Oded Grajev. Aí Isso. você falando do Ilhas Intelectuais que você pediu, né? O Oded Grajev é um cara do PT, empresário do PT. Exatamente isso que eu estava querendo lembrar. É o Oded Grajev. E por que da que eu tô falando Troll, da isso? antiga Troll. Isso, porque a gente Troll vai- Brinquedos. Porque senão a gente vai pensar que essa coisa surgiu do nada a partir de uma ação. A gente acabou de ver ali o soft power do governo norte-americano. Não é só isso. Isso combina, isso casa com coisas que vinham sendo desenvolvidas no Brasil, foram apropriadas. E isso está foram num contexto mais ressignificadas. amplo de queda da União Soviética e de desvio das grandes lideranças do PT e da CUT para o pós-modernismo, né? Esquece o marxismo, vamos entrar na crítica vamos entrar nessa plataforma ética, né? Que não questiona os fundamentos da dominação, né? E vamos nos apresentar e vamos construir nosso projeto a partir disso, tá? Então dessa guinada e de coisas
históricas que estavam ocorrendo naquele momento. De inclusão cada vez mais de organizações não governamentais como parte Do discurso de- da cidadania, da democratização do Estado, que o Estado é corrupto, né? Essencialmente corrupto, né? Que o funcionário público não E trabalha, aí tem tudo isso é construído nos anos 90. E aí tem a ver como isso é apropriado pela pauta conservadora, sim, especialmente a partir da influência do Mídia Sem Máscara com Olavo de Carvalho e de outros institutos como o Milênio. Né? E aí você tem tem depois dezenas. o lava-jatismo, aí tem outra história. Mas eu queria que eu fiz uma pergunta assim, Sim. que era sobre a questão de qual fração. Você fala que o Estadão é um partido do capital, mas ele não é do capital genérico, ele é de uma fração do capital. Então eu queria que depois, você não precisa me responder agora, você ficasse atenta sobre quais os interesses, qual é a agenda que o Estadão está propondo. Eu até já tenho uma resposta, mas enfim, pensa. Provocação. Pensa nisso, para não generalizar. Tá. Hã? Olhar para o dono do jornal ajuda. Não só o dono. Qual é a agenda que está sendo colocada no editorial? Qual é a agenda? Entendeu? Quais são as agendas? É assim que você descobre. Eu não cheguei a isso ainda, mas estou me debruçando agora sobre os editoriais, aquelas matérias internas e tudo mais. Mas pretendo chegar a isso sim, porque até no seminário do ano passado, que era o André que estava na mesa também. Também? Caramba! E aí eu já falava sobre o Estadão e você perguntava que tipo de liberalismo que o Estadão defendia. E aí é algo que eu também tô procurando, tô lendo, né, as fontes para chegar a essa resposta. Em relação às categorias de lulismo, petismo, eu cheguei a debater com a Rafael, né, sobre essa questão do conceito. E o petismo, ele aparece muito no jornal como um conceito pejorativo, né? Sim. Então, eu acredito que o lulismo, ele sirva como uma oposição a isso. Então, ainda não sei responder, mas é algo que eu vou pesquisar O também. lulismo é mais pejorativo ainda. Aí eu já te adianto. Para todos os autores que utilizam a categoria do lulismo, ele tem um caráter ainda mais pejorativo do que quando você está se referindo ao petismo. Porque você está se referindo a um movimento de massa que tem um caráter popular ou populista. Populista. Populista, demagógico. Quase sempre vem com uma série de análises subjetivas ou de caráter pejorativo. Do líder carimbado. Eu confesso que por dever de ofício eu tive que ler alguns livros, alguns textos, que assim, eu desde o início falei, pô, esse cara está cheio de preconceito aqui de cara, e aí ganhou status acadêmicos porque estava fazendo análise do lulismo. Bem que o André Singer tem uma apropriação diferenciada. Eu leio o André Mas, assim, Singer, né, e ele usa o faz termo muito bem. lulismo. O Singer é talvez uma das poucas exceções, mas mesmo aquela galera lá da Unicamp, lá da Boitempo, do Boito, Armando Boito, também utiliza. mas o Boito foi muito na base do preconceito. Então, acho que é por isso que eu faço essa confusão. Porque como o Singer usa, eu estava fazendo isso como se fosse uma oposição mesmo ao termo do petismo, mas ok. Cuidado. Tá. É importante você deixar claro isso, assim, que as apropriações não são homogêneas. Sim. Só um minuto. Boa não. Já que o lulismo ele vai seria uma figura do bolsonarismo também Sim. seria ligada à figura do Bolsonaro, claro. não de forma pejorativa. É uma boa pergunta. O bolsonarismo ele não é necessariamente, é apenas a constatação de que é um movimento fascista liderado pelo Bolsonaro.